Você não acha que isso acontece com a STF, que eventualmente... Eu volto à minha pergunta para a irritação do Emílio. De forma absolutamente absurda, compara o governo do Bolsonaro, a República de Weimar, onde ascendeu o nazismo, que faz acusações esdrúxulas de ditadura ao governo Bolsonaro, quando ele faz um discurso claro em defesa da liberdade. Não é uma maneira de cercear os poderes do executivo, usando um falso discurso, imputando uma questão ditatorial que o governo não tem. E você não acha que isso é reverberação de um tanto de gente que atribui atitudes fascistas ao Bolsonaro, quando ele nunca perseguiu rigorosamente ninguém? É lógico, você tolheu minha pergunta, eu tô repetindo ela pro meu querido mano. Adriano, não, então, Tolheu. O Tolheu, ele gosta de falar Tolheu. Mussolini. Vai lá, fala lá, mano. Quando você acha que tolheu ou não tolheu? Me castrou. Tolheu. Quando o Bolsonaro fala de liberdade, ele tem a mesma consistência do PSOL, né? Que na teoria é partido socialismo de liberdade, que é um truísmo. Porque Bolsonaro trata... por exemplo, vale dizer, inclusive, nessa reunião, que é até difícil, do ponto de vista da comunicação, tratar como uma reunião, né? Porque não tinha pauta, não tinha cronograma, não tinha um encadeamento, não tinha indicador de resultado, não tinha nada, era um conjunto aleatório de desabafos do presidente entrecortados de pitacos entre os ministros, né? Não tinha uma estrutura de reunião. Mas quando ele fala sobre defender a liberdade ali, contra o que ele chama de ditadura do Estado, governador, é antifascismo isso. É importante lembrar que o próprio Bolsonaro é o mesmo cara que diz que não houve ditadura militar no Brasil e que, quando era deputado, lutava contra uma suposta ditadura gay. Então, ditadura na boca de Bolsonaro não quer dizer exatamente ditadura. E liberdade também não. Mas, mano, a questão é o que ele faz. Não há um gesto ditatorial da parte dele. Não há nenhum. Quando ele diz que a população tem que ser armada para lutar contra essa suposta ditadura, que, na verdade, são medidas legítimas tomadas por governadores. Será que são? A gente discutiu aqui, não acho que são, não. Você acha que é uma medida legítima, mano, você soldar a porta de um comerciante que ganha R$2.000 por mês, você prender pessoas na rua em nome de uma medida profilática contra a pandemia que é cada vez mais contestada, você tolher a liberdade civil do cidadão de ir e vir? Eu acho que não. Você está generalizando os problemas. Agora, eu acho simplesmente não há nenhum gesto ditatorial do governo Bolsonaro para além do discurso para chamá-lo de fascista. É simples assim. Ao não cumprir o seu papel de ser um presidente da República capaz de se relacionar republicanamente com os governadores. Mas isso é outra coisa. Quando ele diz que precisa armar a população para que lutem contra os governadores, o que ele está dizendo não é que cada um deve ter o direito de respeitar a sua propriedade privada, o que seria importante. O que ele está dizendo é que os apoiadores dele devem pegar em armas para... Não. Isso é uma leitura sua, mano. Não. É uma leitura completamente subjetiva sua. Ele está dizendo que o cidadão livre que pode se insurgir contra a eventual opressão de um Estado totalitário. Ele nunca disse os seus apoiadores vão... Ele falou muito claro, olha como é fácil implementar uma ditadura no Brasil. É só o cara falar, olha, tem uma pandemia aí, você tem que ficar dentro de casa calado e não comercializar seu produto. Isso é opressão, cara. Isso é opressão. Para além de bolsonarismo ou fascismo. Mas aquelas... militar e as medidas dos governos que foram tão eleitos quanto ele são ditadura. Então a gente precisa entender qual que é a gramática de Bolsonaro. Mas você pode extrapolar a sua função no cargo. Isso sim é tentativa de ditadura. Ué. Eu acho que você soldar comércio e perseguir pessoas na rua e prender pessoas na rua em nome da segurança, ditadura. Quando o governo nazista ascendeu nos anos 30... e tolhia liberdades, e fez a Noite dos Cristais, perseguiu judeus, eles falavam exatamente isso. É para sua segurança. Isso foi o princípio do governo nazi-fascista de Adolf Hitler. Não é a percepção do gagado do Celso de Mello que fala de qualquer coisa nazista. O cara foi pra Noite dos Cristais. Aí o cara chuta lá. Deixa eu perguntar, mas eu acho também... absurdo, né? Então, mas eu acho também... Não, isso aqui é
Vocês podem falar o que vocês quiserem. Claro. Eu tô muito namastese. Mussolini aqui é libertário. Mas essas passeatas, eu falo passeata. Você é velho, idoso. Mas essa manifestação aí do Bolsonaro, os caminhões, me lembra meio os camisas negras. Lembra nada. Me lembra um pouco. Tem alguma coisa. Camisa negra tava na Paulista aqui, ó. Pela liberdade, pela democracia. Queremos jogar pedra na polícia, queremos jogar pedra nas pessoas. Pela liberdade, pró-democracia. Aí o pessoal da CNN, da Globo News falou, olha lá, eles são pró-democratas, estão jogando pedra nas pessoas, estão impedindo a manifestação livre de movimentos pró-bolsonaristas, dizendo que é pró-democracia. Aí você fala, eu sou pró-democracia, mas torturo, mato, assassino, impeço o direito do outro de vir. Isso é hipocrisia. Antifa. Isso é o princípio da Antifa. A Suécia tá ótima, uma liberal-democracia fantástica, que enfrenta o vírus de peito aberto. Deixa eu perguntar uma coisa. A maioria das liberais-democracias tomaram medidas de isolamento social que a Suécia você está acusando de ditadura no Brasil.